Sejam muito bem-vindos, meus caros, e parece que Luís Marques Mendes está muito satisfeito com esta nova medida do Governo que visa criar uma via verde para a entrada de imigrantes para determinados setores. O setor em causa era o setor da construção, se não me falha a memória, porque efetivamente vão ser dados vários benefícios a imigrantes que não são dados aos nacionais. E portanto a pergunta que fica no ar, e para Luís Marques Mendes, que está muito preocupado com a falta de mão de obra, a pergunta que fica no ar é: será que teríamos portugueses a ocupar esses cargos se tivessem os mesmos benefícios que vão ser atribuídos aos imigrantes, nomeadamente o acesso a uma habitação adequada? Porque devo lembrar que os jovens em Portugal saem de casa dos pais em média aos 29,1 anos. Hoje em dia, uma pessoa normal que ganha um salário de início de carreira, que é onde os jovens se vão situar mais, não consegue ter uma casa. Vamos então ver, meus caros, esta intervenção de Luís Marques Mendes, que eu acho que é interessante, o candidato ou o hipotético candidato a Presidente da República, não sabemos ainda, mas vamos ouvir Luís Marques Mendes a falar sobre esta proposta do Governo, porque ele ficou encantado com a proposta. Vamos então ouvir. Quais são os termos no essencial desse acordo que está neste momento a ser negociado? Vai levar ainda umas semanas. Basicamente é isto, é uma cooperação entre o Estado e as empresas. E eu acho que a ideia é excelente. E que é a empresa ou a confederação, pode ser confederação, associação ou empresa, envia ao Estado a lista dos imigrantes que quer contratar, designadamente ao serviço do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Mas as empresas têm que dar desde logo 4 garantias. Garantia de emprego, de formação, de habitação, acesso à habitação e do ensino da língua. Isto é que se chama integração. E isto é importante. A decisão dos consulados, esta é a contrapartida do Estado, maior celeridade. As empresas garantem a integração, o Estado garante celeridade. E, portanto, haverá prioridade por parte da rede consular, estima-se 20 dias para a decisão depois dos processos entrarem, e também a AIMA, que tem que estar a aparecer, terá que o fazer em 3 dias, a estes pedidos de vista. Ou seja, é celeridade de um lado, integração, digamos assim, social por outro lado. Mas para as empresas isto tem custos. Antes de avançar, para as empresas isto tem custos. Claro. Formação, habitação, estarão elas dispostas a fazê-lo assim desta forma, ou o Estado terá de as apoiar de alguma maneira para o fazer? Eu acho que as empresas estão disponíveis. Eu acho que o governo e empresas têm o mesmo espírito. Agora é tudo uma questão de, digamos assim, acertar os detalhes. As empresas fazem isto porque isto é um investimento. Isto é um investimento. Eu acho que a grande questão que se coloca é outra. A grande questão que se coloca é outra, que é estes prazos, ou seja, a celeridade que o Estado garante vai mesmo ser cumprida? Esta é que é a grande questão, porque nós sabemos o que é Portugal. Portugal normalmente não cumpre prazos. E também nós sabemos o que é que são os consulados. Tem normalmente pouca gente para fazer. Bom, meus caros, esta foi a intervenção de Luís Marques Mendes. Ele a seguir falava sobre o reforço do pessoal para atribuir estes vistos. E a pergunta que fica no ar, aliás, além de outras, é: emprego, formação e habitação. A língua parece-me adequada, porque efetivamente qualquer pessoa que venha para cá, se quer verdadeiramente integrar, tem que aprender a língua. Agora, a pergunta que fica no ar é: emprego, formação e habitação. Eu pergunto, se vocês oferecerem estes benefícios a nacionais, será que eles aderem? Bom, eu acho que a resposta vai sempre ficar por descobrir, porque estes benefícios só são atribuídos aos de fora. E portanto, e tal, os nacionais não querem trabalhar. Os nacionais saem de casa com quase 30 anos. E portanto, será que o acesso à habitação, e portanto eu imagino que com acesso à habitação, mesmo que haja o pagamento de uma renda, seja uma renda um bocadinho mais adequada que consigam pagar. E portanto, se há acesso à habitação, quantos jovens portugueses não aderiam efetivamente a esta situação se tivessem os mesmos benefícios? É uma pergunta que fica por responder. E a pergunta que eu faço também é: por que não cotas na imigração? Se efetivamente o Governo agora quer abrir uma via verde efetiva para que haja trabalho e para que haja mão de obra no setor da construção, que aparentemente é para esse setor que esta via verde vai servir, por que não cotas? Isto, efetivamente, é o replicar, em certa medida, do que seriam as cotas na imigração. Por que não fazer as cotas? Determinar quantos setores ou quais é que são os setores que eventualmente precisam de mão de obra e, se esses setores precisam de mão de obra, efetivamente atribuir um número de pessoas que são necessárias anualmente. E depois ver se primeiro, e em primeiro lugar e em prioridade, se os nacionais cumprem essas cotas. Se os nacionais não conseguirem cumprir essas cotas, aí sim a imigração. Eu acho que é do mais elementar bom senso.
avanço. E a pergunta que fica no ar é, sim, os imigrantes têm direito a emprego, a formação, a habitação e ainda têm direito à aprendizagem da língua. A aprendizagem da língua parece-me algo óbvio para quem se quer integrar. Mas e obrigações, há? Será que os imigrantes ao fim de um ano, por exemplo, têm alguma obrigação para saber falar português? Ou ao fim de 2 anos, ou ao fim de 3, quais é que são as obrigações? Há alguma obrigação do ponto de vista da produtividade? Ou estas pessoas vêm cá cumprir um trabalho das 9 às 5 e está resolvido? E do ponto de vista da habitação, se estas pessoas, por exemplo, deixarem de trabalhar em determinado setor, perdem estas benesses do setor da construção, fica no ar esta pergunta, porque eu acho que é importante. Não é que as pessoas não queiram ter acesso a determinados cargos ou a determinados setores, porque as pessoas, os portugueses, as comunidades portuguesas estão noutros países a fazer o mesmo trabalho que os imigrantes estão a fazer em Portugal, só que fazem-no por outros salários. E, portanto, será que se os portugueses tivessem acesso à questão da habitação, à questão da formação e do emprego com um salário adequado, deixariam eventualmente, se calhar, digo eu, de sair de casa aos quase 30 anos? Eu não digo que só este setor resolvia o problema da habitação, não é nada disso, mas efetivamente, se os portugueses tiverem acesso a uma habitação adequada por um preço adequado, eventualmente aparece mão de obra. Só que nós damos benefícios aos estrangeiros que não damos aos nacionais e depois concluímos ou inferimos daí que os nacionais não querem trabalhar. Eu acho que esta questão é completamente essencial, porque estamos a comparar 2 níveis que não têm nada a ver. Os portugueses sem benefícios, que saem de casa aos 30 anos, que inclusive têm mais formação, e os estrangeiros que eventualmente vêm de países de terceiro mundo, não têm tanta formação e agarram-se ao que houver. Vocês terem mão de obra estrangeira que se contenta com salários mais baixos para determinados setores, não significa que os portugueses não querem trabalhar. Mas isto é sempre a conclusão que fica basicamente inferida nestes meios de comunicação tradicionais. Mas, bom, meus caros, basicamente era isto. Efetivamente, eu acho que devíamos era começar com o sistema de cotas. Eu não sei qual é que é a dúvida. O sistema de cotas que, inclusive, seguramente teria o voto favorável do Chega, e o PSD poderia facilmente avançar com o sistema de cotas, porque o Chega teria que aprovar. E, portanto, se querem aprovar um sistema de cotas, façam alguma medida semelhante, metam-na em cima da mesa na Assembleia da República, e eu posso-vos garantir que pelo menos o Chega votará favoravelmente. E, portanto, não avançam porque não querem, porque isto é uma espécie de uma cota da imigração, que é o setor da construção precisa, vamos então abrir determinadas vagas com determinados benefícios, nomeadamente a aprendizagem da língua, para determinado setor. Meus caros, isto é um sistema de cotas, só que é apenas uma via muito específica para um setor muito específico. Onde faz falta mão de obra é para onde se trazem imigrantes. Os imigrantes não estão interessados em satisfazer as necessidades económicas e em adaptar-se. Bom, meus caros, então não são bem-vindos a Portugal. Controle da imigração, proporção do ponto de vista do mercado de trabalho, a questão identitária do país que também é importante e, portanto, se estas questões não estiverem todas satisfeitas, meus caros, sinceramente, não sei porque é que andamos aqui a falar de imigração sequer. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto deste vídeo e que subscrevam o canal. Já ultrapassámos os 21.000 subscritores, meus caros, muito obrigado. Têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.